Muito bem. Então, dentro deste contexto, como estamos estudando a manifestação de Deus através das coisas, através de fatos acontecidos na história do seu povo, na história do povo de Israel, trazendo para o seu povo, para as gerações seguintes, para nós até os nossos dias, um entendimento a respeito dos atributos de Deus. Muitas pessoas falham, pecam, erram porque não conhecem Deus. Acham que Deus pode ser levado na conversa. Muitos dizem, Deus é bonzinho, Deus não vai levar em conta isto. Eu vou conversar com Ele e vai dar tudo certo porque Deus é bonzinho. É importante saber que Deus não é bonzinho, Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele disciplina. Porque Ele é bom, Ele castiga para que nós possamos andar retamente nos seus caminhos, desfrutando da sua presença e sendo participantes da sua santidade. Deus é bom, Ele não é bonzinho. Nós vamos ver que dentro dos atributos de Deus, Ele se manifesta e manifestou ao seu povo com justiça e juízo. O que é a justiça? Justiça, de uma maneira bem simples, está manifesta nos seus mandamentos como olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Ou seja, aquilo que a pessoa fez, ela vai receber. Fez, recebeu. O pecado traz consequências. As consequências vão trazer juízo. O pecado vai trazer juízo, consequências do pecado. Não tem jeito de viver pecando e não comer o fruto do pecado, ou seja, o fruto da desobediência, o juízo, a condenação. Talvez muitas pessoas digam, não, Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor. Mas nós vamos ver também que a justiça de Deus, a justiça é um dos atributos do Senhor. E por causa do seu amor, da sua justiça, nós vamos ver a misericórdia de Deus manifestada em Cristo para nos trazer o perdão dos pecados. Mas vamos ver como Deus manifestou ao seu povo sua justiça e o juízo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5, vamos ler de 1 ao 6 e também o verso 9. Está escrito assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de manhã, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Verso 9. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Bem, esta é a leitura da palavra de Deus. Vemos aqui Deus tratando com os filisteus com justiça e juízo. Vamos ver o contexto desta história? O povo de Israel estava em guerra com os filisteus.
os filisteus habitavam ali na mesma faixa de Gaza hoje, porque Gaza era o nome de uma das cidades dos filisteus. Gaza, Gate, Asdod, Ecrom e Asquelon. 5 cidades-estados, cada uma delas tinha o seu rei, e os filisteus eram muito fortes. Eles tinham armaduras de cobre, de ferro, eles tinham grandes espadas afiadas, lanças, era um povo preparado para a guerra. E eles eram inimigos mesmo de Israel e lutavam contra Israel. Essa guerra, essa briga, esse tempo todo de luta vinha desde que o povo de Deus entrou na Terra Prometida. Não tocaram ali naquelas cidades e então o que aconteceu? Eles tinham sempre rivalidades e guerras constantes. E aqui aconteceu que na época do rei Saul houve guerra entre filisteus e israelitas. E lutaram. E os filisteus, então, levaram a arca da aliança. Ou seja, a arca estava aos cuidados do sacerdote Eli, na época, quando Samuel ainda era bem pequeno, o profeta Samuel. Ou melhor, essa guerra foi antes do rei Saul estar reinando. Então, os filisteus chamaram o povo de Israel à luta, para que viessem guerrear. E eles foram à luta. E Israel estava com medo. Israel não tinha um exército formado. Israel não tinha armas à altura dos filisteus para lutar com eles. Eles estavam com medo. Então, os 2 filhos do sacerdote Eli levaram a arca da aliança para o campo de batalha. Ofni e Finéias levaram a arca num pensamento de que a arca, que traduzia a presença de Deus, iria trazer para eles uma vitória certa. Se a presença de Deus está conosco, a vitória é certa. Sabia? Há muitas pessoas que às vezes pegam a Bíblia e dizem: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e há poder na palavra de Deus. Então, eu vou deixar aqui a Bíblia aberta no meu carro, ou na minha casa, ou na minha sala, na minha mesa de trabalho, na minha empresa, e só a palavra de Deus vai mandar embora todos os espíritos malignos, só a presença da palavra de Deus não vai ter nenhuma interferência das trevas aqui, a palavra de Deus aberta aqui na minha casa, eu vou ter prosperidade e paz e vai ser tudo bem, porque a palavra está aqui. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela tem poder e muito poder, mas sendo crida, respeitada, vivida nas nossas vidas. Realmente, esta palavra tem poder. Poder em nossas vidas, poder ao nosso redor, mas não simplesmente o livro aberto como um amuleto vai trazer bênção. Não pense isso. E era exatamente isto que o povo de Israel pensava. A arca vai estar aqui conosco, então Deus está conosco. Só que Deus não habita numa caixinha de madeira revestida de ouro. Deus não cabe dentro de uma arca, pois Ele é Espírito eterno, absoluto, Espírito pessoal, onipotente, onipresente, onisciente, está em toda parte, sabe todas as coisas, tem todo o poder. Deus não habita em templos feitos por mãos, em coisas feitas pelas mãos do homem. Sim, Ele mandou fazer aquela arca. Ele disse que estaria presente com o seu povo, mas a presença de Deus é pessoal, num relacionamento com o seu povo. E aqueles 2 sacerdotes que trouxeram a arca, Ofni e Finéias, não tinham temor de Deus. Eles desprezavam a presença de Deus. Eles desprezavam a palavra de Deus. E eles estavam vivendo no pecado da prostituição, no pecado da ganância, no pecado do orgulho. E
eles foram mortos na batalha. Quando a arca chegou, o povo de Israel gritou de alegria: "Ah, o Senhor está entre nós!" E os filisteus perguntaram: "Que gritos são estes? O que está acontecendo com o povo de Israel? Por que eles estão gritando?" E alguém disse: "A arca da aliança está no meio do povo de Israel. O Deus de Israel está no meio deles." Então os filisteus pensaram: "Estamos perdidos. O que vai ser de nós? Se o Deus de Israel está no meio deles, o Deus de Israel arruinou o Egito, o Deus de Israel mandou as pragas sobre o Egito, matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, lá no palácio. O que nós podemos fazer?" Só que a arca estava lá, mas não havia temor do Senhor entre aqueles homens que conduziam a arca. Então a presença do Senhor não estava ali. E o que aconteceu? Eles perderam a guerra. Os filhos do sacerdote Eli foram mortos na guerra, Ofni e Finéias, assim como muitos israelitas tombaram naquela guerra. E os filisteus pegaram a arca e levaram como um troféu para suas cidades. Levaram para a cidade de Asdod e, naquela alegria, fazendo festa, entraram na cidade com festa, com cânticos, com júbilo, com triunfo. Vencemos Israel e vencemos o seu Deus. Trouxemos a arca do seu Deus como uma prova de que agora ele é nosso escravo, ele está subjugado, ele está debaixo do nosso poder. Maior é Dagon do que o Deus de Israel. E puseram a arca do Senhor no templo do Deus Dagon. Dagon era um deus dos filisteus, e os filisteus eram um povo do mar, um povo que sabia navegar, sabia dirigir navios, sabia singrar os mares, o mar Mediterrâneo, e o Deus deles era metade peixe, como uma sereia, só que homem, metade peixe e metade homem. Dagon então ali estava, e aquele semblante tão horrível como era de todos os deuses, das imagens, das esculturas daqueles deuses do passado. Puseram a arca bem em frente de Dagon, como dizendo: "Dagon, você é grande." O Deus de Israel perdeu a batalha. E o que aconteceu? O texto nos diz que no dia seguinte, Dagon estava caído de bruços, de cara no chão, diante da arca da aliança. O Deus Dagon não teve vento, não teve chuva, não teve nada para empurrar aquela grande estátua de pedra, mas estava ali de bruços. É como se o Senhor enviasse os seus anjos e fizessem aquela estátua se prostrar. Prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Os filisteus chegaram, os sacerdotes chegaram e viram aquilo e puseram Dagon de pé no seu lugar novamente. O que teria acontecido? Seria um vento? O que seria? O que aconteceu? Puseram a estátua de Dagon de pé. E aí o texto nos diz que no dia seguinte eles se levantaram pela manhã bem cedo e agora não somente Dagon estava ali de bruços, mas a cabeça cortada e as mãos. As mãos de Dagon e a sua cabeça estavam sobre o limiar da porta, diante da arca da aliança. E agora eles pensaram: tem alguma coisa errada conosco, tem alguma coisa errada com o nosso Deus. E diz aqui a Escritura que até aqueles dias em que fora escrito o livro de Samuel, até aqueles dias, os sacerdotes filisteus não pisavam no limiar da porta do templo, porque a cabeça e as mãos de Dagon estavam ali. Então eles desconfiaram imediatamente que a questão estava ligada diretamente com o Deus de Israel. E o que aconteceu? Além disso, diz o versículo 6, porém
a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em todo o seu território. Eles estavam zombando do Deus de Israel. Eles estavam desprezando o Deus de Israel. Não tiveram temor do Senhor. Então veio o juízo. E o juízo foram tumores. Tumores, assim como no Egito, os tumores estavam ali em todo o pessoal do Egito, em seus nobres, em seus magos, em seus generais, em seus soldados, nas famílias, nas crianças, nas mulheres, nos homens. Agora, em Asdod, esses mesmos tumores arrebentavam no corpo deles. E eles então viram que era o Deus de Israel. Eles não podiam ficar ali com a arca. Veio então o temor de Deus por causa do juízo. O juízo traz o temor do Senhor. O juízo traz o entendimento de quem é Deus, um Deus justo. E a palavra do Senhor nos diz, de Deus não se zomba, ou com Deus não se brinca, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O temor do Senhor nos coloca no lugar de sabedoria. A palavra nos diz, lá em Jó 28, 28, diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios diz que os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento, mas o temor do Senhor é o princípio, é o comecinho, é a base. Estamos vendo hoje as nações se tornando laicas, dizendo somos laicos, e tirando os símbolos cristãos dos lugares públicos, das escolas, dos hospitais, querendo tirar Cristo do presente. E hoje estamos vendo que até mesmo do passado, coisa impossível de fazer, eles estão tentando. Por exemplo, temos ouvido a respeito do nosso currículo para as crianças no Brasil, que estão tentando tirar a história antiga e a história medieval. A história antiga que vai contar sobre o cristianismo, a história medieval que vai falar da expansão do cristianismo. Como que se não pudessem arrancar o cristianismo do presente, vamos pelo menos arrancá-lo do passado. Impossível, mas querem. Por quê? Falta de temor do Senhor. Falta de temor do Senhor. O temor do Senhor traz sabedoria. Estamos vendo aí paradas gay fazendo afronta ao nosso Deus, blasfemando e fazendo coisas tão horríveis com relação a Cristo, com relação a símbolos cristãos, com relação ao cristianismo, num total desrespeito, falta de temor. Os filisteus receberam na carne o juízo por causa da sua falta de temor. Desprezaram o Deus de Israel e os tumores lhes apareceram. O seu Deus estava de bruço e foi cortada sua cabeça e suas mãos, e ali estavam sobre o limiar da porta. Falta do temor do Senhor. No Salmo 92, versículo 2, nós lemos assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Ou seja, Deus reina, estabeleceu o seu trono, estabeleceu o seu governo sobre justiça e juízo. As nações hoje tornando-se laicas e desprezando Deus e os princípios das Escrituras, trazendo o casamento, a família, querendo trazer um outro formato para a família, contrário às Escrituras, não somente afrontando o Senhor, mas querendo arrancar os fundamentos, os princípios da moral, os princípios que nos mantêm com dignidade, família, homem, mulher, casamento,
tentando destruir estes princípios. Falta-lhes o temor do Senhor, o temor de Deus, porque uma coisa vai puxando a outra, então vem a imoralidade de uma maneira tão grande se estabelecendo, que nós temos de lembrar de Sodoma e Gomorra. Sim, no Apocalipse o Senhor lembra a questão de Sodoma e Gomorra, na pequenina carta de Judas, falando como que a imoralidade os destruiu completamente. As cidades foram justiçadas, receberam juízo com fogo do céu por causa da imoralidade, do pecado, da injustiça social, da falta de temor de Deus. É isso que acontece quando não se tem o temor do Senhor. Vem o juízo. Então nós aprendemos a primeira lição, Deus mostrando quem Ele é aqui nas Escrituras. O primeiro ponto que aprendemos é o temor do Senhor. O temor do Senhor é muito importante, é o reconhecimento de quem Deus é. Então isso deve nos trazer o temor. Você tem criado seus filhos no temor do Senhor? Você tem tido temor do Senhor? Não é medo de Deus, mas o respeito, a reverência, o entendimento de que Deus é Deus, de que Ele reina sobre todas as coisas, de que todas as pessoas do mundo, as nações e tudo está nas mãos do Senhor. Isso é muito importante, o temor do Senhor. O segundo ponto que vamos aprender aqui é sobre o juízo. Juízo é o julgamento sobre os homens, sobre o pecado, sobre aqueles que não temem ao Senhor. Nós vemos como ali no Egito, o Senhor enviou juízo sobre o Egito, mas aquele juízo que veio sobre o Egito era justamente para alcançar os deuses do Egito. Por exemplo, quando Moisés toca com a vara o rio Nilo e as suas águas se tornam em sangue, estava vindo um juízo sobre o rio. Por quê? Porque para os egípcios a vida fluía do rio Nilo. O Egito está plantado em um grande deserto, o deserto do Saara. E a vida toda do Egito é baseada no seu rio. É o rio que transborda e torna férteis as suas ribanceiras, as suas margens. É o rio que transborda e traz vida. É o rio que tem peixe, que tem vida para distribuir ao Egito, distribuir à nação, para saciar a fome dos egípcios. Então, ali o que eles achavam que era vida, o Senhor fez com que viesse a morte, o sangue, e cheirou o mal. Deus mostrando quem Ele era e quem são os deuses dos homens. Nós vimos como Deus enviou pragas dos gafanhotos, dos piolhos, das rãs. Tudo isso, esses animais eram sagrados, eram tidos como em alta estima dentro da mitologia deles. Nós vemos como eles adoravam o Deus Sol, o Sol que ilumina e traz o dia. Por 3 dias houve trevas, trevas palpáveis, trevas densas, que a Bíblia diz que os egípcios não saíram do lugar com medo daquelas trevas. Era Deus trazendo juízo, dizendo para o Deus Ra, que claro não existe, Deus dizendo, eu sou Deus. Porque os deuses dos homens, como diz a Escritura, são vaidade e são mentira. Nada podem. Aquelas imagens de escultura, apenas moradas de demônios, que agiam nas pessoas com cegueira espiritual, trazendo entendimento cheio de confusão para que se dobrassem as imagens. Quem não está com o Senhor, está contra Ele. Quem não está com Jesus, está contra Ele. Está com hostes da maldade
e das trevas. E assim, nós vemos aqui que o juízo vinha, o juízo veio sobre o Egito, aquelas 10 pragas sobre os deuses egípcios. O juízo veio sobre Nínive, 100 anos depois que Jonas pregou e a nação foi totalmente poupada. 100 anos depois, no livro de Naum, vem juízo sobre Nínive. Nós vimos juízo sobre Sodoma e Gomorra. Nós vemos que Deus levanta intercessão, levanta oração antes que o juízo venha. Mas o juízo é uma consequência da falta do temor de Deus. Terceiro ponto que aprendemos é justiça. Deus é justo. Deus é justo. Por isso ele diz, preste atenção, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Cuidado. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. É a justiça de Deus. E o quarto ponto que aprendemos é que todo pecado tem a sua consequência. Não fica nenhum pecado sem consequência. Não fica nenhum pecado sem ter o juízo de Deus. Então é muito importante que nós busquemos viver uma vida na presença do nosso Deus, em santidade, em pureza, em amor. E você? Como você tem vivido? Você tem vivido buscando o Senhor, buscando a sua face? Como tem sido a sua vida? Você já conhece Jesus? Já conhece seu amor, sua bondade? Vamos orar para que isso aconteça? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu creio em Ti. Eu sei que Tu és bondoso, fiel, justo. Por isso, nesta hora, ó Senhor, eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Eu Te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a Tua graça, a Tua alegria para viver na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu entrego a Ti minha vida e o meu coração, todos os meus dias na presença do Senhor, no nome precioso de Jesus. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que precisam do Teu toque, um toque de cura, um toque de paz, um toque de resposta às suas orações, trazendo familiares, trazendo os filhos para junto de Ti. Abençoe cada lar, cada família, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. O Senhor é este Deus maravilhoso que nos ama, é o Deus que nos protege, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que é como Pai. Mas, se andarmos fora dos seus caminhos, se houver a falta do temor de Deus, justiça e juízo. Lembre-se que esse Deus maravilhoso, nosso Deus, o seu Deus, quer ser seu amigo, quer receber a sua adoração. Faça isso. Tenha uma Bíblia, busque o Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.